Bom dia, meu nome é Aulus Plautius Martins Marino, sou aluno de Ciências da Computação na Universidade de São Paulo, no ICMC, São Carlos, e orientando da professora Sarita Mazini Brucci. Eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica, análise de código ARM e Thumb em Raspberry Pi. Primeiro precisamos entender um pouco sobre a arquitetura ARM e os processadores. Essa arquitetura é particularmente interessante de ser estudada, pois ela é extremamente comum e difundida no mercado, especialmente em relação a dispositivos móveis e embarcados. Certos processadores ARMs de 32 bits possuem um modo de operação em 16 bits usando conjunto de instruções Thumb. A arquitetura é interessante pois ela possui execução condicionada de instruções, isto é, a própria instrução define a condição de execução sem precisar de uma instrução de comparação ser chamada anteriormente. Por causa dessas características, processadores ARM suportam códigos compactos e com melhor uso de energia. Para esse experimento foi utilizado o Raspberry Pi Model B, que utiliza o processador Broadcom BCM2837 da família ARM7. Para obter os testes de performance, foi utilizado um programa de multiplicação de matrizes. Falando mais um pouco sobre a arquitetura ARM, ela é da família x86-64, é uma arquitetura RISC, e em particular o processador utilizado no projeto é um processador de 32 bits. O conjunto de instruções Thumb2 utilizado nesse processador é o modo de operação 16 bits que nós vamos estudar nesse projeto. Para que as instruções sejam executadas em Thumb, em modo 16 bits, o processador deve ser colocado neste modo utilizando-se o registrador do bit T do registrador CPSR. Podemos ver no diagrama abaixo que o bit referente a essa mudança de estado é o segundo da direita para a esquerda. O código Thumb não é executado diretamente. Ao invés, todas as instruções Thumb possuem equivalentes a instruções ARM. Quando operando no modo Thumb, o processador irá converter a instrução Thumb 16 bits para a instrução ARM 32 bits. Esse processo de conversão não utiliza ciclos adicionais e não alteram o tempo de execução do programa. O código foi implementado em linguagem C e compilado pelo compilador GNU C Compiler. O código efetua uma multiplicação de matriz simples entre matrizes 1000 por 1000, cujos elementos foram populados com valores aleatórios utilizando uma seed pré-definida. A partir desse código, 8 executáveis foram gerados, 4 usando o conjunto de instrução Thumbs e 4 utilizando o conjunto de instrução ARM. Para cada um dos conjuntos de instruções, foram utilizados 4 níveis de otimização que são presentes no GCC, O0, O1, O2 e O3, em que o nível de otimização O0 não utiliza nenhuma estratégia de otimização, enquanto o nível de otimização O3 utiliza as mais agressivas. As medições foram feitas com o software de perfilamento PERF, em quais os parâmetros de medidas escolhidos foram tempo de execução, L1D cache loads, L1D cache misses, page faults, branch misses, LCC loads, LCC misses e o número de instruções executadas. Cada versão do programa foi executada 50 vezes para minimizar as diferenças causadas pelo sistema operacional. Foi feita a média entre as 50 execuções para cada parâmetro, com intervalo de confiança de 95%. Então, com isso, tiramos os resultados a seguir. Os gráficos marcados com as cores lavanda e verde
eles estão em seus valores absolutos sem escala. Como pode-se ver, o número de instruções e o tempo de execução são praticamente idênticos quando utilizando os dois tipos de conjuntos de instrução. As diferenças são somente vindas dos níveis de otimização. Os carregamentos de cache em L1 também não possuem nenhum tipo de escala especial no gráfico, e também não possuem nenhum tipo de diferença significativa. Podemos também ver os gráficos vermelhos e azuis cuja escala foram alteradas para facilitar a visualização, pois os seus valores são muito altos. Em número de misses de carregamentos de L1, podemos ver uma diferença significativa entre ARM e Thumb, onde Thumb tem um número muito maior de misses. Podemos ver também que o conjunto de instrução ARM executa mais branches do que o Thumb na maioria das otimizações. Mas o conjunto Thumb faz mais erros de branch com os níveis de otimização O0 e O3 do que o conjunto de instrução ARM. O conjunto de instrução Thumb faz mais carregamentos em LCC e faz menos erros do que o seu equivalente em ARM. E por fim, nós obtemos os resultados das page faults, em que todos eles estão dentro do margem de erro, portanto, esses valores podem ser considerados idênticos. Com isso, concluímos que não houveram diferenças notáveis em tempo de execução e o número de page faults entre as versões ARM e Thumb. A implementação Thumb obteve um maior número de misses referente ao carregamento de caixa L1, o que foi a causa do maior número de carregamentos na caixa LCC. O tamanho pequeno do código de multiplicação de matriz pode ter colaborado entre as diferenças insignificantes entre os tempos de execução e o número de instruções executadas. Talvez um código maior ou uma sequência de benchmarks mais complexas poderiam demonstrar melhor a diferença. Mas com os resultados que nós obtemos, temos que concluir que o conjunto de instrução Thumb possui um desempenho inferior ao conjunto de instrução ARM em relação ao uso de cache.